Olá, eu sou a Sandra e para você que gosta de reciclar e do faça você mesmo, este vídeo é para você, porque de portas de guarda-roupa eu fiz um lindo móvel, um buffet com carinha de loja. Não se esqueça de deixar o seu joinha, muito importante. Se inscreva no canal e bora lá! Como eu tenho portas e laterais de um guarda-roupa que eu tirei e coloquei outro planejado, decidi fazer um móvel que eu vi no canal da Decore. Só que lá ela usou uma estante já pronta. E o meu, comecei do zero. Confesso que eu me achei um pouco ousada, porque eu não tenho experiência nenhuma. Já coloquei a porta do guarda-roupa aqui. E para fazer a marcação, eu já estou com um projetinho aqui. Eu gosto de colocar a fita crepe para depois marcar com a caneta, porque é bem melhor quando passa a serra tico-tico por cima da fita crepe. Além, é claro, né, de deixar bem mais evidente a linha. Cortei duas vezes o mesmo tamanho, que será a parte superior e a parte inferior. Cortei mais 4 partes iguais também, que serão as divisórias de dentro do móvel. Serão 2 na parte externa e 2 na parte interna. Como a serra tico-tico não deixa o corte totalmente reto, tem que usar a lixadeira. Como eu estava sem massa de madeira, eu fiz uma mistura de massa corrida, serragem e cola. Misturei e tapei os buracos. Na parte inferior do móvel, eu fiz a marcação de onde ficarão as partes de fora e as divisórias de dentro, que será o local onde serão feitos os pré-furos para colocar os parafusos. E fixei todas as divisórias na parte inferior. Fiz as mesmas marcações na parte superior e escariei com a broca mais grossa, para depois eu passar massa por cima e assim disfarçar os locais de onde que eu fiz os furos. Essa parte aí já que está fixada é a parte inferior e também o tampo, a parte superior, já está preparado. Agora é só unir. Tive que colocar no chão, porque o móvel saiu bem grande. Apoiei o tampo na posição certa e por dentro desses furos que eu já fiz, eu vou fazer o pré-furo nas divisórias também, para que o parafuso, ao entrar, não rache o MDF. Depois que eu parafusei, coloquei aquela mesma massa por cima dos parafusos. Disfarçou e nivelei toda a superfície. E o móvel virou uma estante, com ela virada. Mesmo eu tendo feito a divisão entre uma divisória e outra, agora para fazer as prateleiras, eu vou medir entre cada divisória, para ficar uma coisa bem certinha. As prateleiras terão 3 centímetros a menos na profundidade. E levo as medidas para as portas do guarda-roupa, onde eu farei a marcação, usarei fita crepe e depois cortarei com a serra tico-tico. Nas divisórias na parte da frente, elas têm já essa lâmina já do MDF, mas tem uma que não tem. Então eu vou colocar fita de borda para ficar lisinho e ter um bom acabamento final. Vou colar com cola de contato. Passo cola tanto na superfície onde vai receber a fita e na fita também. Deixo secar e só depois que eu coloco a fita na superfície. E como ela é mais larga, com estilete eu vou tirar as rebarbas. Agora eu vou fazer a medição das portas, também nicho por nicho, e vou cortar com 5 milímetros a menos em cada lado. Cortei as 3 portas e passei batida de pedra, como prime. A tinta que eu vou usar será uma mistura de tinta branca com pigmento vermelho, preto, marrom, para resultar num tom de rosa antigo, não sei falar o nome dessa cor não. E passei nas portas para o lado de dentro e deixei secar e reservei, mas na frente eu volto a trabalhar nas portas.
Já dei o trato em todo o móvel. Onde tinha os buracos, já passei massa, lixei e ficou tudo nivelado, pronto agora para receber a batida de pedra. E onde tinha aqueles buracos que ficava dobradiça, eu fechei também. Coloquei lá dentro jornal, para qualquer papel e enchi de massa, aquela massa que eu fiz no vídeo mesmo. Passei também outra massa por fora, lixei e ficou perfeito. Pode adesivar ou pintar que fica sem marca nenhuma. Sem esquecer, é claro, de dar uma boa limpada com um pano úmido para tirar todo e qualquer pó. Ah, mas antes só um detalhe. Nessa parte eu coloquei fita de borda, mas caso não tivesse, nessa parte inferior, nessa base, ao invés de colocar fita de borda, eu passei massa. Foi a corrida mesmo que é que eu tinha. O certo seria massa para madeira. Lixei e ficou lisinho também. Agora sim, vamos ao prime, ou batida de pedra. Pode ser qualquer marca. Uso luva porque ela gruda na pele e fica muito ruim de tirar. Usei pincel nos cantinhos e rolinho por toda a extensão. Passei a segunda demão de batida de pedra depois que a primeira secou, que é para dar uma boa aderência para receber a tinta. O primeiro nicho, né, eu já tenho aqui. Eu marquei de cima aqui, fiz um risco e aqui também. E coloquei essa cantoneira. Nesse nicho 2, eu vou fazer duas. Vou colocar uma aqui e outra aqui. E neste nicho 3, eu vou colocar igual o 1, só uma aqui. Então, aqui eu vou fazer marcação para fazer os dois riscos para colocar a cantoneira e a prateleira em cima. Com a primeira demão de tinta já seca, eu fui colocar a prateleira e dei uma arranhadinha. Com isso, eu vou colocar as prateleiras e dar a segunda demão com elas no lugar e nelas também. E agora, voltando às portas. Para fazer o corte da junta, para ela não ficar, para ela sair certinho, se for passar a tesoura aqui, ela é torta. Dobrei ao meio e eu vou querer cortar aqui nessa dobra. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar um fio. Então, aqui ficou dividido. Vou passar cola do lado que foi desfiado e do outro lado também. Porque depois eu vou cortar aqui no meio, onde que desfiou. Porque assim, quando for cortar, vai evitar de ficar desfiando. Desse lado já tem a auréola, já tá firme. Tá vendo a cola de um lado e do outro. Depois a tesoura vai ser aqui no meio. Olha como que fica um corte perfeito. E sem desfiar. Agora eu vou fazer nessa ponta aqui de cima também. Né? Eu vou tirar um fio na ponta de cima e de baixo. Vou puxar um fio e colar. Aqui no caso aqui só vou colar de um lado, né? Porque essa outra parte aqui eu vou desprezar. Com tudo seco, eu coloquei a porta do armário por cima da juta. Agora é esticar bem de um lado e do outro. E eu fixei com um grampeador de tapeceiro. E caprichar nas pontas para não deixar volume. É dobrar, cortar e grampear. A dobradiça que eu irei usar é essa aqui, de aba. Ao fechar, ela fica um nível só. Com isso, não precisa fazer aquele desgaste, né, tanto na porta como no móvel. Eu vou estar medindo 15 centímetros aqui das bordas. Não sei se é assim que coloca, nunca coloquei, primeira vez na vida. Então aqui eu vou marcar esses dois furos. Na porta vão ficar esses dois furos. E no móvel ficarão os 3. Deixar essa bordinha pra fora. Vamos ver se vai dar certo. Aí vou marcar aqui e aqui. E do outro lado também. Agora o pré-furo.
Coloquei a porta no lugar só mesmo para confirmar todas as medidas, porque ela tem que ter um espaço em volta dela toda, que é para não agarrar em nada. Como ainda estava sem fundo, eu aproveitei para fazer a marcação da dobradiça, contornando com a lapiseira em volta dela. E contornei também esse clique, que é o amortecedor da porta. Com uma outra dobradiça ainda não fixada, eu coloquei em volta do desenho para marcar esses 3 furos da dobradiça. E farei os pré-furos nas marcações antes de passar a segunda demão de tinta. E aqui a prateleira tá aqui, né? São 3 centímetros que a gente coloca menos. Uma outra maneira também, tá marcando aqui, se já tivesse o fundo, colocaria aqui e aqui faria a marcação. A marcação vai estar aqui, aí é só fazer da mesma maneira, né? Que é pegar dobradiço, igual eu fiz na outra. Colocar aqui para marcar os furinhos. Qual que é o certo? Não sei, eu acho que o certo é aquilo que a gente adapta melhor para dar um bom resultado, né? Desde que dê um bom resultado. Estarei fazendo os puxadores. Para isso, aproveitei um pedaço de tábua-pinos que eu tinha aqui e usei 2 moldes, um círculo maior e um círculo menor. Já foram lixadas, né, para acertar e para ficar lisinho. Usei uma lixa mais grossa, depois a mais fina, para o acabamento ficar mais lisinho. Aquela menor, eu cortei a primeira com essa madeira. Quando eu fui unir as duas, eu achei aqui que ia dar um volume muito grande. E isso do meu gosto, tá? Então, quando fosse colocar na porta, eu achei que fosse ficar muito alto. Tem que ter um espaço aqui para segurar, porque o puxador vai ser puxado aqui. Aí eu testei com MDF mesmo. E aqui, né, pro lado de fora ele fica parecido com esse. Aqui a madeira é diferente, mas não tem importância, né? Porque esse aqui vai ficar colado na porta. Então eu coloquei aqui, eu gostei mais dessa altura. Então eu risquei aqui. Risquei todos. Aí tem essa cola extra, instantânea, de madeira. Tem que usar todas? Não, escolhe. Panela amarelada, a cola extra. Essa é aquela conhecida, né? Com as cores. Eu gosto dessa aqui também. Não vou pôr todas não, tá? Só tô pondo aqui pra mostrar. E tem a cola instantânea. Geralmente eu gosto de usar 2. Vou colocar um peso pra colar e depois também vai ser parafusado. E assim eu vou fazer com as outras. Aqui no fundo, né, eu já fiz os furos, onde que eu vou pôr parafuso. Escariar, né, pra a cabeça do parafuso ficar rente, não ficar dando volume. Pode escariar com essa própria broca de parafusar. Ou então eu gosto de usar uma broca mais grossa também. Pensei em vernizar ou passar uma cera. Como eu tenho essa cera, eu gosto muito dela, tem ela aqui também no canal. Eu fiz ela com cera de abelha e óleo mineral, desses que acham em farmácia mesmo. Ela é atóxica. Ela é própria também para quando quiser passar em locais onde irão ter contato com alimento. Espera que eu tô com a mão só. Eu terminei de passar nela. Passei na borda também. Depois de seco, eu dei uma lustrada com um pano. E ficou o resultado que eu queria. Não ficou brilhosa, porque eu não gosto de brilho. Também não ficou fosca. Ficou acetinado. E a cera penetrou totalmente na fibra da madeira. Agora é fixar os puxadores nas portas. Fiz uma marcação tanto no meio da porta quanto no meio do puxador. Agora é fazer os pré-furos. Vou escanear aqui. A princípio eu coloquei só um parafuso, depois eu achei mais seguro colocar mais outro. Para fazer o fundo do móvel, eu usei um compensado que fica no fundo do guarda-roupa. Cortei a primeira parte e depois tive que cortar outra para completar. Passei batida de pedra também e depois que secou, passei tinta da mesma cor do interior do móvel. E aí é só fazer a fixação usando pregos pequenos. Cortei o que estava faltando e fiz o mesmo procedimento, fechando totalmente o fundo do móvel.
Quanto aos pés, eu comprei pela internet, porque eram torneados e de madeira como eu queria. E colei círculos de EVA no fundo de cada um deles. Como os pés ficaram no chão, eu decidi passar verniz e o móvel já está bem adiantado. Está todo pintado com as prateleiras e com o fundo colocado. Agora farei a marcação de onde serão os pés, farei os furos para depois estar colocando a porta, antes de fixar os pés. A tinta que eu usei para fazer a misturinha foi esmalte à base de água e dá um efeito acetinado. Apesar de ter colocado as 3 portas sozinha, eu aconselho ter alguém para ajudar a segurar. Eu tive que colocar essa base aí no fundo para dar altura, porque a porta não pode encostar embaixo, nem em cima, nem dos lados. E aí eu fui, empurra de cá, segura de lá e aperta de parafuso. No final deu certo, mas dá um pouco de trabalho fazer isso sozinha. E sem contar que foi a primeira vez que eu coloquei. Mas para tudo tem que ter uma primeira vez, não é? E coloquei também o clique, aquele freio de porta, não sei como é que chama. Gente, e no final, não é que tudo deu certo? Desde que eu recebi os pezinhos pela internet, eu achei que eles realmente seriam muito altos. E coloquei e eles ficaram bambos. E aí, o que eu fiz para aproveitar os pezinhos? Cortei e achei que ficou num tamanho excelente. Cortei e colei também as rodinhas de EVA aí no fundo. Como eu comprei só 4 pezinhos, eu decidi fazer o quinto. Cortei 2 sarrafos, colei um no outro e também o EVA no fundo e colei e fixei com parafuso em uma outra base maior que é para fixar no meio do móvel. Colei os pezinhos no fundo e por dentro do móvel eu fiz o escareamento por onde passar os parafusos. Coloquei 2 em cada pé e ficou rente. E passei a tinta também por cima do parafuso. E agora veja o resultado.